Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Comente. Obrigado a todos vocês que têm acompanhado o nosso conteúdo. Até aqui a gente vem recebendo inúmeros comentários, também pessoas falando que começaram a empreender, estão abrindo negócio, que estão fazendo apontamentos, e tudo isso nos motiva para o propósito de continuar esse trabalho. Então, a gente está muito contente, né, Gui? Certamente. Agradeço aí a todos que comentam, deixam seu registro, acabam agradecendo. Nossa intenção é sempre gerar valor, trazer alguns insights, compartilhar as experiências das pessoas, sua jornada de vida, dificuldades, porque as dificuldades dela pode ser a de vocês, né? E hoje nós estamos aqui com uma pessoa que eu gosto muito, admiro, grande amigo, e a gente vai conhecer muito da jornada dele. Vai ser um dos melhores conteúdos que você pode ouvir até aqui. Nós estamos com Cláudio Henrique. Tudo bom, Cláudio? Ô, Thiago, tudo bem? Agradecer o convite aqui, um prazer estar com vocês aqui no Comente Podcast. Uma honra, né, estar com pessoas tão ilustres aí, empreendedores natos aí, então estou aí à disposição para compartilhar e aprender junto com vocês. Primeira pergunta é, quem é o Cláudio? Cláudio é um menino de periferia que aprendeu a empreender, ou precisou empreender por necessidade, né, como alguns dizem, né, que acho que todo comércio só faz sentido se existir uma necessidade. Então todo empreendedor é um empreendedor por necessidade, né, porque como o próprio nome diz, a gente atinge alguma dor. Mas como eu venho de periferia, então a gente já vem naquela necessidade de conquistar, de trabalhar, de vencer. E desde a infância eu tive a necessidade de empreender, inicialmente já com a minha mãe, né? Ela teve sempre alguns tipos de comércio, desde da revista Avon, né, que formou muitas empreendedoras nesse país, e também ela teve seu salão, teve suas lanchonetes, né, ou vendeu os seus lanches, e estava eu lá ajudando, partilhando junto com ela. E no longo do caminho me tornei professor por 6 anos, mas aquele gostinho, né, de trabalhar por conta sempre teve em vista. E há 10 anos eu tenho pizzaria. Hoje tenho pizzaria, tenho sorveteria, tenho uma marca New Esfias e Pizza. Então estamos aí nesse ramo da alimentação, empreendendo, cuidando de pessoas e servindo as famílias. Cláudio tem uma história muito incrível, a gente tem uma conexão, já são, acredito que mais de 10 anos. Mais de 10 anos que nós estamos conectados. Um grande irmão, um grande parceiro, a gente tem uma história em comum desde os trabalhos que nós fazemos na comunidade, onde nós participávamos ali, né, dentro do meio religioso, em escola dominical, em ajudas, né, comunitárias ali, e sempre me chamou muita atenção. Hoje é um dos principais cases de sucesso que eu levo. Falo para ele que eu sou, modéstia à parte, eu acabo, a todo cliente novo que entra, eu tenho uma apresentação em torno da história do Cláudio. O Cláudio sempre foi guerreiro, determinado, destemido, né, para ser disruptivo. E eu não tenho dúvida que a partir do momento que a tua história se tornar conhecida pelo ouvido, por cada ouvinte nosso, Cláudio, eles vão entender que a possibilidade de você alcançar coisas grandiosas depende muito mais de uma força interna do que fatores externos. Para você, eu quero chamar à memória aqueles momentos que você ainda estava lecionando, eu me lembro muito bem, mas já com um incômodo muito grande sobre a tua situação. Como que nasce o desejo de deixar, né, a academia ali, de você estar dando aula para você empreender? Como que nasceu esse desejo? É um desejo de você construir o seu patrimônio, né? Então, assim, quando a gente está num CLT ou quando está num cargo público, é estático. Por mais que você faça, e o sistema nos molda, né? Por mais boa intenção que um funcionário tenha, por mais boa intenção que um funcionário público possa ter, a gente já acaba adquirindo a forma do lugar, né? Então é normal a gente ver um funcionário se desmotivar, porque por mais que ele possa ter entrado com um desejo de ser diferente, o sistema o molda. Logo, ele moldado ao sistema, ele olha pro
para o quanto que ele leva para casa dele, ele então se acomoda. Então, assim, pela idade que eu estava, né, pela idade que tenho, eu falei, não faz sentido a gente ficar 10, 15, 20, 30 anos para conseguir ter uma casa, ter um carro legal ou aposentadoria. Então, assim, quando analiso as possibilidades, é mais risco ficar dependente de um CLT do que o risco de empreender. Então, assim, o risco de empreender ele é alto, ele existe, porém o risco do CLT é a certeza da miséria, né? A certeza de você não conseguir alterar o seu caminho. Né, o CLT, o empreender, você pode correr o risco, você pode falhar, você pode fracassar, mas eu gosto de um provérbio de Salomão que diz assim, né, o justo pode cair até 7 vezes, mas todas, na 8ª ele se levanta, né, ele se torna a levantar. Então quem empreende, a grande força é a persistência, né? Então assim, na nossa cultura, quem fecha um comércio, ou quem às vezes vende uma loja, é comum falar assim, o fulano faliu, ele fracassou, ele errou, e a verdade é aquela pessoa que realmente, né, pode ter falido, ela pode até ter quebrado, mas a partir do momento que ela decidir de novo abrir qualquer coisa, ela já está à frente, porque ela ganhou experiência, ela já sabe os erros, ela sabe como se conduzir para aquilo não se repita. Né? Então, nesse comparativo de o medo de falhar, né? E o medo de falhar às vezes não é nem por si, às vezes é pelo outro, né? Pelo julgamento da família, pelo julgamento do cônjuge, né? Então esse receio de falhar, dessa necessidade de satisfação que muitas pessoas acabam tendo, acaba não tendo essa coragem de abrir um negócio, né? E não tendo a coragem, logo paga o preço por não ter decidido, né? Então, assim, eu prefiro o risco do empreender sempre. E aqui que você trouxe um ponto importante, a sua mãe já empreendia, né? Então você acompanhou toda a jornada dela, então essa semente ela foi plantada em você lá atrás. E aí quando você se viu dentro de uma camada da cebola, dando aula, vendo a cultura do pessoal, que tinha algumas limitações, e fez uma análise buscando um objetivo maior para sua vida, aí você resolveu empreender, que é o que a sua mãe fazia lá atrás. Exatamente. Então você pode dizer que ela foi uma grande referência. Uma escola. Sua jornada. Uma escola de resiliência, uma escola de persistência, uma pessoa que foi literalmente a resiliência em pessoa, né? Uma pessoa que trabalhou muito para manter a sua casa com dignidade, né? E hoje o empreendedorismo está em moda, está em alta, né? Fala assim, eu sou um empreendedor, eu quero ter barbeiro, ter pizzaria, tá em alta hoje o empreendedorismo. Se a gente for olhar na geração passada, né? E é quando a gente mais novo, bom era quem tinha um cargo público, bom é quem tinha 10, 15 anos em uma empresa, porque acumulou um grande FGTS ali. Então, assim, lá atrás era considerado como indigno, né? Como uma pessoa, como uma subcategoria, né? Até hoje, por isso que eu comecei falando assim, é um empreendedor por necessidade, porque ainda tem aquela coisa, assim, a pessoa tá vendendo uma coxinha, tá vendendo o que o ragazzo vende? Coxinha. Então por que as pessoas às vezes têm vergonha de vender algo, né? Tem receio de vender algo, né? Eu me lembro quando, bem na infância mesmo, esses dias eu vi alguém com uma caixa de isopor e eu tive um vizinho que ele fez um gelinho para vender, né? E ele me convidou para vender o gelinho para ele, né? Criança, tinha em torno de uns 12 anos de idade, 10, 12 anos de idade. E aí eu lembrei disso, eu falei, poxa, ele fez o gelinho, ele fez tudo, mas a coragem de pôr uma caixa de isopor e vender ele não tinha. Eu falei, e eu pensando sobre isso, falei assim, como que ser desinibido ou não ter essa vergonha de ofertar um produto, né? Então acho que a mensagem que a gente pode deixar hoje é assim, não tenha receio, não tenha medo, né? Não tenha vergonha de se colocar como vendedor, né? É uma profissão digna, né? Seja a pessoa que vende dentro de um comércio, uma loja, não sabe, vou vender sorvete, o que é que bom vende sorvete, né? Então, assim, ter orgulho no que a gente vende, e orgulho não é só um orgulho interno, é um orgulho que me faça propagar o que eu esteja vendendo, né? Então, assim, colocar a gente se pôr de forma ativa nas nossas redes sociais e conquistar pessoas, né? Ser bom no que a gente faz, independente de todos queremos ganhar dinheiro, todos queremos ter dignidade, conquistar algo para nossa casa, mas
a realidade de que a gente quer ser bom no que a gente faz. E vendas é relacionamento, né? Eu bato muito nessa tecla lá na empresa que a gente precisa atingir números maiores, mas para isso acontecer, a gente tem que se relacionar. Exato, né? Assim, empresa é pessoas, investimento é pessoas, vendas é pessoas. Então, assim, cada pessoa que a gente se relaciona, e não somente de uma forma interesseira, né? Construir pontes faz a gente chegar mais longe, né? Então, assim, o local que a gente frequenta, onde a gente está, atender aquele ser humano que está do outro lado, porque a venda é uma família que a gente atende, né? Seja o cara que compra um carro, seja eu hoje nas minhas lojas que eu recebo uma família que vem, eles não vêm comer uma pizza, a pizza é secundário, né? Vem participar, vem fazer a reunião, é os amigos, é o sorriso, é o marido que quer agradar a esposa ou a criança, e assim, a consequência disso levou eles a ir comer uma pizza. Então, assim, procurar atender o cliente, né? Outro dia eu postei nas minhas redes sociais que nós nascemos clientes. Então, você nasce, você tem lá um médico esperando ser cliente daquele médico, né? Então, assim, ele só tem emprego, ele só tem aquele serviço porque tem crianças nascendo, né? Então, assim, nós nascemos clientes. Então, cuidar de um cliente é, de fato, claro que na jornada podemos cometer alguma falha, o processo pode ser corrigido, aperfeiçoado sempre, não coloco isso como sendo perfeito, mas eu digo o interesse de atender bem quem a gente recebe, né? Seja na loja, seja na vida, a gente atender uma pessoa é sensacional, né? É prazeroso, né? Estender uma mesa, é prazeroso, construir uma ponte, e se relacionar é muito bom. Explica para nós um pouco quais foram os desafios a partir do momento que você iniciou esse projeto empreendedor, e se essa transição sua acontece você interrompendo a sua carreira ali, o seu ofício de professor, ou você trabalhou isso em paralelo por um tempo? Eu só trabalhei em paralelo durante 30 dias. Após 30 dias, eu já não tinha mais satisfação no meu serviço. E depois de 30 dias, como o grande fator de fazer a transição de carreira é você ter um custo de vida um pouco mais baixo. Então, como o meu custo de vida me permitia, em 30 dias, fazer essa alteração, eu já conseguia, com que eu conseguia oferir ali no final de 30 dias, eu falei assim, eu já consigo fazer essa transição, né? Então, tinha uma dívida baixa, tinha um custo de vida baixo, né? Então, assim, gastar menos, né, do que você ganha é muito importante para conseguir fazer uma transição de carreira, porque a gente aprende a poupar no pouco, não no muito. A própria Jesus diz, né? Ser fiel no pouco, no muito colocarei. Então, quando você tem um custo de vida menor, primeira coisa, quem quer mudar de carreira é ter um custo de vida menor, né? Porque a gente não tem como você fazer uma transição se você não tem o básico garantido. E quantos brasileiros? É difícil o brasileiro conseguir reserva. Essa é uma das maiores dores, e já é mais área do Marconi, que é ter a sua reserva para conseguir fazer a sua transição de carreira. Ter essa reserva é importante, né? Mas às vezes, tem um momento que o olho brilha, que a gente sabe o que a gente está fazendo, sim, que o risco é grande. Esperar também ter a reserva nunca vai ser suficiente, né? Porque a gente fala, uma reserva ideal 6 meses, 12 meses que está ali. Se existe vontade de produzir e vontade de gastar menos do que ganha, não é necessário uma reserva tão grande. Sim. Né? Então, o que tem que existir é estar disposto. Me lembrei de uma vez um pastor de uma igreja falou assim, você está em um período de construção, não tenha vergonha de comer um chuchu com a carninha moída, né? Então, às vezes, o empreendedor de palco vai dizer que o grande empreendedor de sucesso é o carro, é a foto, é a champanhe, é o whisky, é a consumação. E a realidade é quem tem um caixa forte, né? Que está ali, que consegue alavancar o seu negócio e crescer de fato, né? Porque chega um momento que o negócio ele precisa mudar. E aí você precisa aportar nele, né? Você precisa... A crise vai vir, então a gente não pode ser inocente, achar que a crise não vem, que a gente esteja imune à crise, né? Então, assim, estar esperando, né, não é ser pessimista, é estar preparado. Estar preparado, né? Então, se a gente sabe que algum dia vai chover, algum dia não vai dar certo, e nesse dia a gente tem que estar pronto e falar assim, eu vou continuar. Que aí é a persistência que faz a diferença. Aqui eu levantei sobre relacionamento, que é uma
parte muito importante para as vendas, né? E você disse que são pessoas. E todas as pessoas que passam aqui no nosso podcast, eles comentam de uma dor muito grande, que é lidar com pessoas. Na sua empresa, você também tem essa dor? Tenho, bastante. Porém, eu estou aperfeiçoando da seguinte forma. Eu descobri, ouvindo alguns líderes, né, que não existe equipe pronta. Então, a gente acabar com algum conceito. Fala assim, time que está se ganhando não se mexe. E a realidade é que, para quem quer empreender, tem que estar disposto a treinar, educar e formar a equipe todos os dias. Achar que a minha equipe, eu vou formar uma equipe e vou ficar 6 meses, 1 ano, tranquilo, isso não existe, é ilusão. Então, empreender é formar, treinar, educar todos os dias. Então, assim, aprender o balanceio do barco, vamos dizer assim, né? Eu costumo dizer o seguinte, que não sou da área da construção, você que é engenheiro sabe que concreto, laje, ela precisa balancear, né? Precisa ter um balanceio ali, senão quebra, né? Senão não aguenta a movimentação. Então, se um concreto não pode ser estático, ele precisa balançar, o empreendedor tem que saber balançar, né? Às vezes, eu ouvi de uma pessoa outro dia que falou assim, às vezes ganhar tempo também é vencer. Né? Só precisa ganhar um dia, ganhar um tempo, às vezes não precisa responder tudo que vem à cabeça. Aprender a perder, então, é uma arte. Já faz parte. É uma arte, né? Porque se achar que a gente vai empreender e ganhar todos os dias, não vai. A gente vai, não digo só em questão de venda, né? Porque pessoas passam pelas nossas vidas, alguns traem, alguns te processam injustamente, outros te roubam, né? Outros falam mal de você, outros fazem motim. Então, assim, é a vida, né? Viver não é fácil, viver é duro, né? Então, quanto mais duro a gente se torna, né? Guardando um certo balanceio para não se quebrar emocionalmente, é a chance que a gente tem de continuar. Então, nessa ponto de pessoas, tem vários problemas, preciso estar construindo equipe todos os dias, mas eu entendo que esse é o meu trabalho. Esse treinamento que você coloca e insere na sua empresa, que muitas empresas colocam como política, né? Ela ajuda demais. E é um tempo que você perde agora para ganhar lá na frente, né? Se você tem uma política bem estruturada, qualquer outro funcionário novo que vir e adentrar na sua empresa, na sua incorporação, ele já vai entender como que é todo o jogo. E isso facilita muito. Cláudio, falando de visão estratégica e planejamento, né? Você começou inicialmente com uma pizzaria e isso foi se ampliando, você foi se permitindo envolver em outros novos negócios e você vem crescendo. Ao que você atribui a capacidade estratégica e de negócio que te fez ter sucesso na empreitada de ampliar suas fronteiras aí de negócio? Eu acredito em marca, né? Então, formar a marca, formar um conceito e construir uma comunidade. Isso foi determinante. Então, assim, penso que qualquer negócio, seja ele, você tem que ter uma cara, tem que ter uma marca, tem que ter um corpo, sabe? Que justifique a vinda do cliente, né? Então o cliente, ele não vai só comprar uma pizza, ele vai comprar uma New Pizza e Esfirra, né? Então ele vai comprar esfirra, ele vai na New Esfirras e Pizza, ou na New Pizza, New Pizzas e Esfirras. Ele está acostumado já, né? A frequentar e estar naquele ambiente. Então assim, dentro de visão, acho que na formação do negócio, eu preciso pensar numa marca que não seja pessoal, né? Eu não posso falar, pizzaria do Claudinho. Pode ser que funcione, pode ser que dê certo, pode, é possível. Mas se a gente for olhar os exemplos que a gente tem, eu preciso construir uma marca. E uma marca, ela não precisa ser pessoal, ela pode ser fora da persona, né, do próprio dono. Então tem muitas pessoas que não sabem que eu sou o dono das lojas. Vão lá, consomem, compram. Então esse foi acho que a melhor resposta para a pergunta é esse lado, né, de construir uma marca e despersonificar ela do dono e fazer com que a gente construa uma comunidade. Perfeito. Interessante sua resposta, e eu confesso que é a primeira vez que eu ouço algo nesse sentido. A gente sabe que ao longo da transformação, né, da cabeça do empreendedor, principalmente quando você começa jovem, você começou muito mais jovem, né, e você vai adquirindo as experiências e o conhecimento, você vai consumindo conteúdo, até que você se torna um conteúdo. Hoje o Cláudio é muito mais conteúdo, né, continua, eu te conheço pessoalmente, eu sei da sua reciclagem direto, você está fazendo curso, eu até levo para os meus clientes e falo, o Cláudio, ele vai para campo, ele visita outras franquias,
ele vai conhecer a cozinha, ele chega lá e enfrenta e tal. Se a loja tá pegando, ele tá lá preparando pizza. Tudo isso, né, é algo que a gente vê como um desafio, que é o gestor, né, o fundador do negócio, ele tem essa alma ensinável. Como que você vê a relação hoje para o empresário não ficar parado no tempo? E a gente sabe que a inovação, a mudança tecnológica e o próprio marketing, nós estamos numa era tecnológica, principalmente aí com os cortes, né? Com os videomakers produzindo memes. Como que você vê essa evolução para o empreendedor não se ver de repente estacionado? Ego, dominar o ego. Assim, o ego ele é inebriante, né? Então, assim, quando alguém faz algo e ele ganha algum dinheiro, o ego é natural, está em todo ser humano, alguns mais, outros menos. Então, aprender a controlar o ego, por isso que quando a gente já fechou uma porta, a gente pode falar assim, poxa, o meu ego precisa ser controlado. Às vezes um investimento que já foi feito errado. Então, é necessário continuar aprendendo, estar ouvindo, ouvir a equipe. Ir num concorrente, visitar uma cozinha, aprender, estar aqui desfrutando da amizade de vocês. Outras pessoas, ou lá atrás, né, quando mais novo, talvez a gente fale assim, não preciso desse conhecimento, ou não vou gastar esse meu tempo com esse conhecimento. Então, dominar o ego, se a gente for olhar só de rede social para cá, o que transformou nos últimos 10 anos, é uma ferramenta, falando de internet, 10 anos é bastante tempo, mas é nova para muitas pessoas, né? Hoje, na minha loja, a minha fachada se tornou digital. Então, em vez de eu colocar lá um ACM que há 6 anos estava totalmente na moda e hoje está totalmente, ainda é 99% é ACM, hoje eu já tenho uma das lojas com uma fachada digital, uma comunicação digital. Então eu quero colocar uma propaganda, já altero, coloco a imagem, coloco o influencer que esteve lá na minha loja. Então, assim, dominar o ego ou amortecer o ego, né, porque ele sempre está dentro da gente, a gente precisa só, às vezes, não dar vazão a ele. Então, quem empreende, controlar o ego, ser simples, ser humilde, eu acho que é um fator determinante para a gente passar as crises que vem. Sensacional, sensacional. O poder da escuta, né? Foi o que você falou, ouvir o cliente, ouvir seu funcionário, isso funciona muito bem. Agora, Claudião, o Marconi comentou que você tem mais de uma loja, passa pra gente a quantidade de lojas que você tem, aonde fica, porque acho que até agora a gente acabou não comentando sobre isso. Verdade, eu tenho a New Esfias e Pizzas em Guarulhos, tenho 3 unidades, 2 unidades são delivery e retirada e uma unidade é rodízio, delivery e retirada também. Ficaria na Rua São Jorge, 118, Vila São Jorge, a unidade rodízio com mesa. Quem estiver ouvindo, nossos ouvintes aí serão bem-vindos. Falar que veio lá do Comenta, lá de repente a gente vai ver um brinde especial para você. Sensacional, hein? Isso aí, já coloca lá, ó. Comente podcast, você vai ter um desconto especial do Cláudio e ainda corre o risco de você ganhar ainda aquela esfirra de chocolate, hein? Os doces já tá incluso já, fazer uma de banoffee especial, pessoal. E essa é boa, hein? Essa é boa. Sensacional. Eu fui lá com o Marconi, um dia a gente marcou de jantar lá, se encontrar, fazer nossa reunião, e eu recomendo. Não é puxando sardinha aqui pro meu amigo não, mas o produto é muito bom. Uma das melhores, sem dúvida. Eu vou lá, eu não tenho como voltar sem trazer uma esfirra, porque é maravilhosa. Cláudio, mas você tá num momento também de ampliação, né? Fora pizzarias, você quer, como que você está hoje na sua visão de equity, né, de você ampliar seus negócios? Eu tenho, já estou formatado para franquear, né? Estou aperfeiçoando ainda o modelo, já está formatado para franquia, mas ainda tenho alguns pontos a acertar para ficar mais fácil para o investidor. A replicação no modelo de negócio. Além das pizzarias, eu tenho uma marca de sorvete, uma sorveteria chamada My Frost, uma unidade em Guarulhos. Excelente. Eu quero falar um pouco também, Cláudio, sobre a questão do cliente e o mercado. A gente sabe que hoje as mudanças no mercado, elas, né, a gente já falou de tecnologia, já falou desses últimos 10 anos, dessa inovação que a gente tem de anúncio, mas também a gente tem uma relação hoje onde o empreendedor, ele precisa ter uma visão sistêmica, que a visão sistêmica é aquela visão holística, ampla do negócio, e na maioria das vezes demora anos para esse empreendedor adquirir isso. Igual, você foi professor de matemática, né? E você pegou do alto ali do teu conhecimento, de repente você desenvolveu alguma coisa na gastronomia que te despertou porque era uma habilidade,
Mas quando você entra para dentro, né, do negócio, que a administração departamental é ampla, você tem que ter um RH, você tem que ter financeiro, você tem que ter uma auditoria, você tem que ter prevenção de perdas, gestão de estoque, você tem certificações, tem uma série de coisas. Como que você vê toda essa visão do processo de qualificação do empreendedor? Olha, eu acho extremamente importante, porém, acho que começar é a melhor coisa. Quem puder já iniciar com toda essa estrutura ou com todo esse know-how e trazer pessoas, excelente. Mas a gente sabe que não existe, né? Assim, o raro, né? Então, a mensagem que eu prefiro deixar para o pessoal é comece, né? Inicie, né? Ao longo do caminho a gente contrata, né? Se preocupe em entregar um bom produto e venda, né, em um modelo de negócio que seja viável, e ao longo do caminho a gente vai contratando. Então vai vendendo, vai contratando, vai colocando pessoas dentro do negócio, porque pensar, se a gente pensar o tanto de responsabilidade, né, hoje dia 5, né, que se a gente for olhar ali e falar assim, o tamanho da folha de pagamento para pagar, né, eu prefiro não olhar o total, né? Olho lá, graças a Deus tem o saldo para pagar, então eu falo assim, número 1, paga 2, paga 3, quando a gente olha, aí olha no final, pagou todo mundo, fala assim, nossa, pagou. Então, se olhar primeiro o quanto você tem para pagar e pensar, claro que assim, é uma escolha minha, né, de controle de estresse, um controle emocional ali das responsabilidades, mas começa, tá ali, acho que a gente honrar pessoas que, lógico, na medida do possível, mas buscar ser correto dentro da equipe, se acontecer, quem dá empreendedor novo, se acontecer de ter alguma falha ali, ser transparente, falar assim, eu não vou te pagar hoje, vou te pagar amanhã, mas ser justo, né, ser justo, honrar a pessoa que está com você. Praticamente nunca passei, né? Mas como a gente tem todo tipo de ouvinte, né? Pensando no pessoal que está pensando em empreender, acho que essa é inicia, vai para cima que dá certo. Se começar com toda essa estrutura, a gente entende que começou tarde, né? Porque tem uma frase que diz que feito é melhor do que perfeito. E para você hoje testar um MVP, você não precisa de toda essa estrutura. Não, o que você falou, começa primeiro e depois você vai se adequando. Lógico que deve ter alguma regra, uma licença que precisa ter, claro, para começar qualquer tipo de serviço. Mas antes de tudo, de montar sua estrutura, investir financeiramente nisso para saber se vai dar certo, começa com o mínimo. Até mesmo para você que está nos ouvindo e tem acompanhado o nosso conteúdo, nós procuramos sempre trazer uma visão motivadora, instigante, para que você comece a olhar além das fronteiras aí da dependência de uma carteira de trabalho. Por quê? Porque a visão hoje que nós temos de sistema brasileiro de entrega, né, vamos dizer assim, de recurso social, ela vive uma escassez. Por quê? Porque ela já está fadada a deixar de existir em algum momento. Então, para quem pensa um dia viver de uma previdência social ou de uma ajuda do governo, você vai estar fadado a uma vergonha ou a depender de uma ajuda de familiares. E se você está disposto a buscar a tua liberdade, a tua independência, você tem que realmente empreender, você tem que ir para o mercado do conhecimento. E hoje a gente tem muitos cursos online gratuitos. Você pega uma Fundação Bradesco, você pega um Sebrae, né, Senai, Senac, você tem um monte de meios, né? Você tem hoje muito conteúdo de podcast, você tem como fazer modelagem, né, em profissionais empreendedores como o Cláudio, Guilherme, tantas pessoas excelentes que você vai conseguir pegar essas informações, fazer as suas anotações e ampliar o seu campo de visão. Eu acho que chegou aquele momento também de você fazer aquela pergunta, Gui, que você faz que ela é sortuosa. Nossa, essa é uma pergunta de reflexão. O Marconi que gosta de colocar as pessoas na berlinda. Cláudio, olhando para toda essa sua jornada, as experiências que você acumulou no decorrer da sua vida, nessa área empresarial, como você vê o Cláudio e a empresa do Cláudio, a New Pizzas, New Esfirras, daqui 5 anos? Se fosse fazer um retrato, como seria esse retrato? Daqui a 5 anos? Daqui 5 anos. Olha, daqui 5 anos eu espero que ela esteja cada vez mais uma empresa madura e que com a minha presença ou sem a minha presença, seja uma empresa que dure, que possa, de repente, fazer um equity dela, ou que seja a venda, ou que seja o modelo de franquia, mas que ela vai, um filho que cresceu. Eu vejo um filho que cresceu que ele pode ou estar no mercado nas mãos de outra pessoa,
ou continuar nas minhas mãos, mas de uma forma cada vez mais madura. E você ficaria no estratégico, né? Cada vez mais no estratégico. E o Cláudio, como você se vê? Você falou da empresa e o Cláudio, como estaria o Cláudio? Pessoal, eu gostaria de criar liberdade geográfica, né? Gostaria de aproveitar, não aproveitar a liberdade geográfica. Cláudio, ele gostaria de uma liberdade geográfica. A gente sabe que empreender requer muita disposição e entrega, né? A gente às vezes olha para aquele modelo de trabalho onde você vende as suas horas ali. Então você entra às 8, aí você para às 10 para tomar aquele cafezinho, meio-dia sai pro almoço e volta 1 hora, sai às 5, 6 da tarde. Quando dá sexta-feira, você desliga o celular, já não atende mais nada do trabalho, espera vir segunda de novo, né? E tem gente que gosta, tá tudo bem. O empreendedor, às vezes ele 12, 13, 14 horas de trabalho. Como que você vê essa relação de qualidade de vida, né? O que a gente chama de lifestyle, o Guilherme gosta de falar muito, né, Gui? De momento de qualidade, né? Como que você vê hoje, nessa visão que você está muito mais estável dentro dos teus negócios, para o horizonte de modelo de qualidade de vida, Cláudio? Olha, eu estou tentando lembrar a frase aqui que eu ouvi de uma pessoa que resume bem, e que é o que eu apliquei para a minha vida. Mas o sentido é: nunca vai existir o momento ideal. Seja para a gente que empreende, existe um fator emocional que a gente fica preso ao negócio. Às vezes tem toda a estrutura e a gente vai esperar o momento ideal. Então, assim, para uma viagem é necessário a gente se adaptar, né? Esperar, tá? Claro que assim, eu estou falando de uma realidade que você tenha, que a loja vai funcionar, que a loja tudo em ordem, mas pelo fator emocional, às vezes a gente acaba ficando presente, né? Às vezes não consegue se desligar, né? Vamos usar o exemplo de quem é pai aí vai entender que, fala assim, poxa, tá lá, meu filho tá na escola, mas tá morrendo do coração, mas ele está na escola até, ali, falando de um bom lugar que ele esteja, que tem um bom professor, não há motivos, né? Deus guarde, mas que não há grandes motivos para se preocupação. Então, lembrei a frase, é conciliação, é conciliar, empreender, viajar, passear, cuidar da família, momento de qualidade, é conciliação. Então, se não existir essa conciliação, achar que a gente vai dar conta de tudo, não dá. Às vezes quem dá de fora, acha assim, nossa, esse cara, ou Guilherme, Thiago, nossa, esses caras dão conta de tudo. São prioridades, conciliou, né? Ou às vezes acordou 1 hora mais cedo, ou foi dormir 1 hora mais tarde, ou trabalhou 12 horas naquela semana para ter 3 dias ali para curtir uma praia com a família. Então, buscar a conciliação para trabalhar, porque quem é funcionário, ele depende ali o sábado e o domingo. Feriado, semana tem feriado, é o do sábado. Se deu mal, hein, meu amigo? Não deu muito certo. Mas assim, quem trabalha por conta tem que aprender a conciliar, né? Conciliar a vida de trabalho e a vida de empresário. E eu ainda incluo complemento no sentido de que a vida é uma só. Então não existe Guilherme no trabalho, Guilherme na vida pessoal. É um Guilherme só. Então eu preciso aprender a desfrutar dos momentos enquanto eu estou trabalhando e enquanto eu estou na minha vida pessoal, né? Fora do trabalho. E é o que você disse, conciliar, né? Saber conciliar isso. E aí tem um ponto importante que o Marconi fala muito bem, que é da gestão do tempo, né? O Marconi tem o ritual dele de domingo à noite, separar a hora dele para poder se planejar. E isso facilita para que ele consiga exercer diversas atividades durante o dia. Aprender a descansar é difícil. Às vezes a gente se cobra tanto, às vezes a gente só vai dormir e fica ali remoendo, pensando o problema. E é algo que não está na nossa mão. A pessoa quer, dependendo do nível de conversa que tem, né, ou como aborda o problema, fica ali pensando, remoendo, como se fosse antecipar o futuro, pensar aquilo. Então, assim, aprender a descansar. Outro dia eu ouvi uma mensagem na igreja, o pastor pregando, e ele falando de que Jesus parou para descansar. E parar para descansar não é fraqueza, é necessário, né? Então, assim, colocar na agenda, né? Admiro muito o Thiago, que é um exemplo pra gente nessa gestão de tempo, multitarefa, né? Multitarefa e tal. Mas, assim, dentre essas multitarefas, acho que uma coisa que a gente pode colocar na agenda, assim, pô, vou descansar. Vou tirar um dia, vou tirar uma tarde. Às vezes, para descansar, pessoal que está nos ouvindo, 10 minutos você parar e tomar um café em paz,
te recarrega a sua energia pra você resolver o problema. É como eu falei mais cedo, você ganhou tempo, né? Você não resolveu o problema, mas você ganhou 10 minutinhos ali que você parou, que você conseguiu depois falar assim, manda que eu resolvo. Quando você retorna, você consegue achar uma outra visão para esse problema e resolver de uma forma até mais fácil, né? Verdade. É incrível que a gente vai adquirindo habilidades e a motivação principal é sempre de você se tornar mais eficiente, mais eficaz, né? De conseguir fazer uma melhor gestão, que não é só do tempo, é do processo, né? Eu presenciei a semana passada, foi semana passada? Retrasada. Eu estava na loja do Cláudio e o atendimento frenético, aquela fila pro lado de fora e gente ali na espera, chovendo, tipo assim, a logística, tudo tava jogando contra, mas deu tudo certo, né? O Cláudio desce pro operacional e você vai, a cada noite do teu negócio, você vai adquirindo um modo operante que quando o problema surge, cada vez mais a tua capacidade de solução, você sabe, você vai ficar aqui embaixo, você já vai administrando, você vai sendo um regente do teu negócio, que a solução é muito rápida. Às vezes eu falo disso sobre planilha de Excel, eu gosto muito de Excel. Às vezes eu penso numa fórmula que eu nunca fiz. Você que é matemático, Cláudio? Às vezes eu penso numa fórmula assim, eu faço cálculo que eu nunca fiz. Mas é porque todo o contexto é de uma experiência e eu não sei explicar como que acontece isso. E a habilidade do empreendedor é ao longo das suas quedas, né, das suas dificuldades, é aprimorar. E o aprimoramento leva à excelência, até o momento que você se torna exponencial. Cláudio, a gente falou já de praticamente tudo, liderança, mercado, estratégia, as dores, o desafio que você tem de visão aí para os próximos 5 anos. Qual a mensagem que você deixa para esse jovem empreendedor, quem está aí já tocando seu negócio, ou para aquela pessoa que está se motivando, criando coragem para iniciar? Não é fácil, mas não espere ajuda, não espere apoio, não espere aplausos, não espere incentivo. E isso às vezes das pessoas, não tô dizendo, eu graças a Deus, das pessoas próximas, minha mãe ou as pessoas que estavam ali realmente próximas, incentivaram. Mas esteja preparado até mesmo para isso. Quem está iniciando e não ache que o glamour ou o convite ou o garçom puxar a cadeira para você sentar só vem depois do resultado. Então se preocupe em ter resultado. Tem a história um exemplo, né? Uma história que contam que na floresta teve uma competição, né? Uma competição que os sapos foram fazer uma grande corrida, né? E nessa história lá, o sapinho tá lá e o outro fala assim, para, desiste. E um dos sapinhos continuou seguindo e no final foram perguntar para ele, como que você venceu, né? Aí ele falou assim, aí o sapinho em gestos, né? Falou assim, pô, ele era surdo, né? Então, às vezes nem todo mundo a gente pode ouvir. Às vezes a gente tem que se fazer de surdo, às vezes, seguir, focar muito no seu propósito, no seu porquê, no que você quer, a sua ambição. Ambição não é ruim. Ter uma ambição, escolher onde a gente gostaria de morar, o carro que a gente quer andar, os lugares que a gente quer frequentar, significa qualidade de vida para nossa família, né? Não é ganância. Ambição é boa. Culturalmente é ensinado pra gente que a ambição é ruim. E por isso que nós temos uma grande camada da população que permanece pobre, né? Permanece pobre sem ser próspero. Então, se organizar, por mais que quem vive de salário, organizar a sua renda e ter uma ganância no sentido, tá iniciando, pode vender uma trufa pros colegas do trabalho, pode vender no ônibus, pode fazer uma alternativa, uma renda extra, salvar, né? Salvar esse dinheiro, de repente, fazer um investimento numa franquia da New Esfias e Pizzas, né? Mudar de vida, tá ali, pode, mas é isso, né? Não ouça todo mundo, foque em você e tenha resultado. Depois você ter resultado, pode ter certeza que vão aparecer para te elogiar. A gente costuma dizer que a vida do empreendedor, o caminho dele é meio solitário. E aí a gente acaba encontrando numa comunidade de pessoas que também empreendem esse apoio. Porque se você for buscar mesmo a sua rede de amigos, e depende do lugar que você cresceu, você não vai ter. Por conta justamente dessa crença que é instalada nas pessoas, né? E foram instalada há muito tempo. O interessante que você falou
falou, Cláudio, né? A gente comenta em outros episódios que é a questão do apoio, né? Muitas vezes a decepção, ela vem por falta de uma maturidade nossa. Porque se a gente estiver maduro e consciente da nossa empreitada pessoal com o nosso negócio, a gente não vai ter frustração. Eu me lembro quando eu me decidi, foi um dos meus maiores apoiadores, né? Dentro desse processo de transição. Foi você, que é o meu... Na minha mão tem 4 dedos de grandes amizades aí. Cláudio é um deles, né? O Guilherme é outro. E eu fico muito feliz que todo esse apoio que eu recebi de vocês, eu me lembro até hoje quando eu fui tomar algumas decisões muito sérias, e quando eu comuniquei o Cláudio, né, para pedir a opinião dele, ele falou assim, parecia que era meu pai falando comigo. Você vai lá e faz isso e tal. Aí eu falei, caramba. Aí no dia seguinte eu fui lá e fiz, peguei o carro e tal, e fui pra cima. Falei, Cláudio, do jeito que você falou, você lembra, né? Lembro. Do jeito que você falou comigo, e foram decisões assim. Porque de quem eu esperava, né, eu ouvi, e aí, quando que o Thiago vai procurar um emprego? Quando ele não tá entregando currículo? Então as pessoas não querem acreditar no teu sonho. Nesse ponto, só uma contribuição aqui, essas pessoas que às vezes têm essa atitude, não é por maldade. O objetivo, ela tá entregando o que elas conhecem. O que eu vejo hoje, às vezes a gente fala assim, é o conselheiro errado. Fala assim, pô, ele não tem essa experiência para me aconselhar, né? Fala assim, quero pedir um conselho de empreendedorismo, vou pedir pro Guilherme. Pô, o Guilherme empreende, né? Vou pedir finanças, vou perguntar pro Thiago. Então, nesse ponto, principalmente pessoas que às vezes, queridos, né? Que nos ama. Só nos ama, vai dizer assim, pô, vou largar o meu emprego e vou empreender. Pelo amor de Deus, você tem os meninos. Não faz isso. Né? Você tem um aluguel, né? Você vai passar necessidade. Então, a gente quer perguntar para a pessoa que fala assim, você quer ganhar milhões? Pergunta para quem já ganhou um, né? Você quer trocar de um carro básico para um carro superior, né? Se a gente falar com uma pessoa que é CLT, fala assim, cara, gasta muito combustível, não compra. O outro tá ali e vai dizer, é tranquilo. Então, esse lado, eu gosto de um acho que é Brian Tracy, né? Ele vai dizer assim, é quem a gente se torna no caminho. A beleza do empreendedorismo e de como a gente vai galgando é quem a gente se tornou. Se a gente for olhar lá atrás, claro que a gente não pensava assim ou não agia assim, não tinha essa maturidade, não tinha essa visão. Ia ser... Fiquei triste, fiquei magoado. Falei assim, poxa, eu não deveria ter ficado nem triste nem magoado, eu perguntei pra pessoa errada. Exato. Eu sempre tive esse sentimento, não foi de tristeza e frustração com os não apoiadores, é só uma reflexão, né? É uma reflexão, sempre, pra mim foi muito claro as minhas decisões, por isso que eu tô aqui e continuo tocando minha vida nesse sentido. E eu sempre busquei apoio de pessoas que realmente tinham uma visão pra eu modelar, e que são vocês, né? É o meu círculo. Isso é fundamental. E isso, quando chega, só fica como exemplo, né? A gente vai colocar na nossa experiência ali, na nossa agenda de experiência, para poder contribuir com as demais pessoas. É muito importante essa troca, né? Isso, se eu vejo hoje, o momento que nós estamos aqui reunidos, entregando esse conteúdo para vocês, é porque a gente entende que isso, lá atrás, nós não tínhamos. E hoje existe uma construção tão favorável para você que está ouvindo, que se você tomar da sua atenção, pegar ali o teu bloco de notas, anotar e estudar em torno disso, você vai vencer barreiras que para nós foram dificílimas. Você vai passar muito mais fácil por situações, ou vai ter sabedoria, e que lá atrás a gente teve que realmente tropeçar na pedra e arrancar aquela unha do dedão, né? Passar metiolate, né? Arder, esperar ali, né? É verdade. Essa geração. É verdade. Cláudio, acho que nós vamos para as considerações finais, né? Eu concluí minhas perguntas. Gui, você tem alguma coisa a falar? Não. Quero agradecer a presença, Cláudio. Você é muito bem-vindo aqui. Considero como um amigo, um irmão, que a vida me trouxe, que o Marconi me trouxe, né? Então, vamos deixar aqui pro pessoal que tá ouvindo que tem um cupom de desconto, né? O Cláudio falou que tem. Tem lá. E, galera, vamos compartilhar com alguém que você sente no coração, que precisa ouvir essa palavra, receber essa mensagem. Vamos ajudar, porque tem muita informação e conteúdo de valor. Então eu quero agradecer de novo a sua presença, obrigado por você abrir sua jornada pra gente, pra galera que tá ouvindo, e é isso. Deixo as últimas palavras pra você, meu amigo. Eu agradeço o convite, estar perto de pessoas tão ilustres, me sinto fortalecido e melhor. Como o Thiago falou, a gente empreender é ser solitário. Agora, perto de vocês, eu me sinto acompanhado, né? E é bom estar perto de pessoas que empreendem, é bom pessoas. Meus ídolos são diferentes, né?
né? As pessoas que me inspiram, elas falam de negócio, elas falam de empreender, falam de economia, falam de fazer dinheiro, falam de viagens, falam de propósito, né? Não gastam tempo falando de vida de outras pessoas ou vivendo a vida de outras pessoas. Então estar aqui num podcast tão bacana como esse aqui, me sinto privilegiado. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, todos vocês que estão nos acompanhando, um fortíssimo abraço e a gente se vê no próximo Comente Podcast. Forte abraço, pessoal.